Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e a gente vai falar hoje nesse material extra da Companhia de Jesus, né, dessa instituição dentro da Igreja Católica e o seu papel dentro, né, da colonização do Brasil, onde a Companhia de Jesus vai ajudar na colonização, né, do território brasileiro, né, conhecido à época como uma colônia do Império Português. Beleza? É uma história que rende bastante, né, por isso que a gente está fazendo esse material aqui avulso para vocês, né, e que está sempre nos vestibulares. Né, eu acho que é uma obviedade até falar isso aqui, porque a gente faz sempre esses materiais por conta de questões urgentes do vestibular, né? Mas é sempre bom ressaltar, né? A presença da Companhia de Jesus no Brasil, ela é essencial para a gente entender a colonização e vez ou outra tem pontos, né, sobre a Companhia de Jesus que podem não ter ficado muito claros em aula, tá bom? Então por isso a gente vai discutir, né, vários aspectos da colonização através da Companhia de Jesus, através do trabalho de evangelização do Brasil, ok? No Brasil. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a Companhia de Jesus, pessoal, ela foi criada em 1534 no contexto da Contra-Reforma, né? Ela foi criada um pouco antes dos concílios que vão formular a Contra-Reforma, ou seja, a resposta da Igreja Católica às reformas protestantes, como as reformas luteranas, calvinistas, anglicanas, né? Mas, mesmo sendo feita um pouco antes, a Companhia de Jesus vai ser muito incorporada à lógica da Contra-Reforma, que é a lógica de perseguição contra os infiéis, contra os protestantes, tá certo? Né? E aqui no caso da Companhia de Jesus também, né, a questão de amealhar fiéis, ou seja, de cristianizar pessoas para além da Europa, porque na Europa se está perdendo fiéis, né? A Igreja Católica na reforma, a partir da Reforma Protestante, começa a perder fiéis para outras igrejas, um fato inédito na história da Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Então, o padre Inácio de Loyola, hoje Santo Inácio de Loyola, funda em 1534 essa companhia, né, a Companhia de Jesus, que ele criou, né, já com a intenção dos jesuítas serem uma espécie de soldados de Cristo, né? Ou seja, eles são os enviados da igreja na vanguarda da Contra-Reforma, né? Eles são as pessoas que serão mandadas para os povos bárbaros, né? Aqui no caso na América, na África, na Ásia, para evangelizar, para ter novos fiéis para a Igreja Católica, ok? Né, a Companhia de Jesus, ela costura acordos, né, políticos, diplomáticos com alguns reinos, né, para que esses reinos deixem que a companhia exerça suas funções nas suas colônias. Então, para que a Companhia de Jesus viesse para o Brasil, né, e a partir de 1554, se eu não me engano, abrisse o seu primeiro colégio aqui em São Paulo, né, pelo Manuel da Nóbrega, por exemplo, ela teve que negociar muito com a coroa portuguesa, né, para estar nos territórios coloniais portugueses. Que não foi tão difícil, porque Portugal e Espanha, aqui no caso, são muito católicos, né? Mas em outros países, em outros reinos, foi muito complicado. Inclusive, a Companhia de Jesus não podia entrar em territórios holandeses, por exemplo, franceses em alguns momentos em que a França foi huguenote, né, calvinista. Você entendeu? Então a Companhia de Jesus ela está no meio de um emaranhado político,
né, que era muito comum para a Igreja Católica na época, você entendeu? Beleza? Agora, uma vez que ela foi aceita pelo Império Português para vir para o Brasil, e bem no comecinho da colonização, né, como eu falei para você, isso mostra que a colonização do Brasil tem uma dimensão católica por trás, né? A Companhia de Jesus foi a irmandade religiosa mais presente no Brasil. Porque você tinha outras, franciscanos, dominicanos, né? Carmelitas no Brasil também. Mas os padres mais poderosos, mais atuantes, que conversavam mais com a coroa, eram os jesuítas, ao longo da colonização inteira do Brasil, né? Até 1822. Não é? Então, por isso que eles são essenciais, a gente estuda eles e não outras irmandades. Beleza? Então é isso, já a partir de 1554, 55, você tem a presença da Companhia de Jesus, dos jesuítas aqui no Brasil, né? Qual que era o papel então deles? Era evangelizar os bárbaros, entre aspas, os gentios, né? Era cuidar da vida espiritual deles e de todos os colonos que já eram católicos aqui no Brasil. Né? Então eles faziam as missas, eles queriam manter a vida católica dos europeus ou descendentes de europeus aqui na América. Né? Os jesuítas, assim como todos os religiosos, tinham a função também de educar os filhos da elite, porque eles eram os únicos que sabiam ler, escrever, né? Podiam ensinar artes, música para essas pessoas que tinham acesso à educação. Então, a Igreja Católica tem um poder grande aqui no Brasil, desde o princípio. Né? Lembrando que a missão de colonização é a missão de evangelização também, na cabeça desses europeus que eram muito católicos. Tá certo? Agora, para evangelizar os ameríndios, no caso, a gente vai discutir também o caso dos africanos também, era necessário, né, e vamos aprofundar isso, era necessário estabelecer quem eram esses indígenas, em primeiro lugar. Né? Então há um debate muito interessante no século XVI entre dois pensadores da igreja, o Juan Guinness de Sepúlveda, de um lado, e o Bartolomé de Las Casas, né, que no caso Las Casas estava aqui na América, no caso da América Espanhola, durante esse debate que durou anos. Né? O debate era o seguinte: os indígenas são seres humanos? Eles vão concordar que sim, são seres humanos. Agora, eles têm alma? Por quê? Se eles não tiverem alma, eles podem ser escravizados, porque são como animais, que parecem humanos, mas não são, tem uma outra característica e tal. Então, eles podem ser escravizados, colocados na servidão. Né? A visão de que eles não teriam alma vence na América Espanhola, né? Por um bom tempo. Ok? Isso abre até espaço para que esses indígenas sejam muito mais dominados diretamente pelo Estado na América Espanhola. Né? Agora, ao longo do tempo, o entendimento de Las Casas vai predominar. Os indígenas são seres humanos, mas eles têm alma. Tendo alma, eles devem ser salvos do pecado. Né? Eles não têm fé, não têm rei, não têm lei. Né? Eles precisam ser ajudados a ter fé. E nós vamos ajudá-los nisso. Né? Agora, o africano, ele tem alma, mas o pecado que esse povo africano consumou, ele é muito maior do que o povo indígena e ele existe desde o início da humanidade. É a narrativa da tal da maldição de Cã, ou de Caim. Narrativa na qual o povo africano e afrodescendente, na visão da Igreja Católica Apostólica Romana, é descendente de Caim, que foi o primeiro humano a assassinar outro, né, que assassinou Abel, e por isso, como diz as escrituras, ele teria ficado com a pele escura depois disso. Então eles usavam dessa narrativa para falar, olha, esse pessoal aqui é descendente de Caim, eles estão com a marca de Caim ou de Cã. Né? Era uma das formas de justificar o que a igreja justificou, que é a escravização em cima dos africanos. Mas tem outra coisa que a gente fala raramente em aula, que é o seguinte:
para os autores da igreja, Sepúlveda e Las Casas, aí nesse caso eles vão concordar, os africanos, na visão deles, eles tinham constituído estados, né, muito maiores, muito mais conservados, o que denotava uma maior racionalidade a esses povos. No entanto, toda essa racionalidade não foi usada para conhecer Deus com D maiúsculo, Deus católico. Então, na visão desses caras aqui, do Sepúlveda de Las Casas, os africanos teriam racionalmente, porque Deus é racional, né? Eles são tomistas e agostinianos, como você já deve ter visto em filosofia, né? Escolásticos. Eles recusaram Deus racionalmente, uma coisa que os indígenas nem teriam tido chance de fazer, você entendeu? Então, a constituição de Estado legaria aos africanos uma espécie de negação racional de Deus, que é também, né, somando-se à maldição de Caim, um pecado muito maior do que os povos indígenas teriam cometido. Você entendeu? Olha só como é que esses caras pensavam, né? Beleza? Bem, resultado desse saldo, desse debate, né, é que o indígena ele deve ser tutelado pelos jesuítas. Ele deve ser evangelizado, né? Ser tutelado como se tutela uma criança, eles pensavam. Os indígenas são bárbaros, sim, mas eles são inocentes, são como crianças, são como folhas brancas, folhas de estuque, como eles falavam na época, né? Então, uma folha em branco você escreve o que você quiser. Eles estavam muito enganados, gente, vocês não têm noção. Mas, enfim, esse era o entendimento deles, que eles vão ver na prática depois que não era tão fácil assim evangelizar os indígenas. Mas o entendimento deles inicial era esse. Eles são como crianças, devem ser tutelados, né? E a tutela significa evangelizados. O negro, nesse sentido, não. Ele deve ser escravizado e pelo trabalho e pelo castigo no seu corpo ele vai salvar a sua alma, né? Ele tem que sofrer em vida muito para salvar a sua alma. Essa é a única forma de salvar a alma desse povo, segundo os jesuítas, no caso, né? O Antônio Vieira ele vai falar o seguinte: não, eles também têm que ser evangelizados. Eles vão sofrer muito em vida, mas eles também devem ser evangelizados. E nesse sentido ele vai fazer uma defesa da evangelização dos escravizados afrodescendentes. Isso vai acontecer. Realmente os jesuítas vão, né, assim como outras irmandades, se colocarem para isso, tá? Mas a gente não deve ver, por conta disso, que os jesuítas são bonzinhos, ok? Né? Então é isso, tutela e evangelização, né, fazem parte do projeto de poder da Igreja Católica Apostólica Romana nas Américas, com seu braço armado, soldados de Cristo, que aqui no caso do Brasil eminentemente eram os jesuítas, né? Os jesuítas eles vão ter muito poder no Brasil enquanto eles estiverem aqui. A gente vai discutir daqui a pouquinho, né, mais especificamente como que os jesuítas vão ter um poder enorme na colônia do Brasil, né? Agora, eu falei para vocês, né, que os jesuítas não são bonzinhos, né? O indígena não pode ser escravizado, o africano, né, o afrodescendente tem que ser evangelizado, mas olha o que o padre Vieira falava na época, né? E esse sermão, o sermão 27, é feito dentro de uma senzala para os escravizados. Vamos lá, abre aspas. Começando, pois, pelas obrigações que nascem do vosso novo e tão alto nascimento, que é a escravização, eles nasceram de novo aqui no Brasil. A primeira e maior obrigação de todos é que deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si e por vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e vós vivíeis como gentios, como bárbaros, e vos ter trazido a esta terra, onde, instruídos na fé, vivais como cristão e vos salveis. O que haveis de fazer é consolar-vos muito com esses exemplos, sofrer com muita paciência os trabalhos de vosso estado, dar muitas graças a Deus pela moderação do cativeiro, a que vos trouxe, e, sobretudo, aproveitar-vos dele para o trocar pela liberdade e felicidade da outra vida, que não passa, como esta, mas há de durar para sempre.
Qualquer coisa, dá uma pausa no seu vídeo e relê esse texto, né, se não ficou muito claro o que ele está querendo dizer aqui. Né? Então, essa é a visão de um jesuíta, né, que no caso do Vieira era visto como um jesuíta mais, entre aspas, bonzinho, com os africanos, afrodescendentes e com os indígenas. Ok? Então não tenhamos ilusão, né? Essa que é o papel, esse que é o papel desses caras aqui, né, na colônia. Justificar a escravização, a servidão, a tutela. Ok? Justificar a violência, né, do que aconteceu aqui no Brasil e acontece até hoje de certa forma, né? A evangelização, então, gente, ela vai se dar de duas formas. A evangelização pela alma, ou da alma, e a evangelização do corpo. O que quer evangelizar pela alma, ou a evangelização da alma? Né? É o que a gente conhece mais comumente. É a religião católica, é ensinar as línguas, latim, às vezes português. É a mudança de costumes, de cultura, como a forma de comer, o que se come, as relações de parentesco, né, que não podem ser do jeito que eram, né, nas etnias indígenas. É o ensino de música, novos rituais, né, que vão aí substituir os rituais ameríndios, né, muito pautado numa ideia agostiniana, que vocês viram já em filosofia, da iluminação divina, né, do conhecimento de Deus pela fé. Veja aqui essa imagem de Santo, né, Agostinho, que ele queima o seu coração de fé, e esse coração queimado de fé, né, te dá a habilidade, a possibilidade de ser iluminado por Deus, veritas, verdade, está escrito aqui, né? Se você, então, com o seu coração ardendo em fé, abre a sua cabeça, a sua razão para a verdade divina. Então, era essa ideia que os jesuítas tinham com os indígenas. Eles são humanos, eles têm alma, eles têm uma cabeça. A gente precisa incutir a fé neles para que o entendimento, né, abra espaço para Deus entrar e eles acabem com os seus costumes bárbaros, enfim, né, como se falava na época. É um processo que hoje em dia está um pouco em desgaste essa palavra, mas a gente ainda pode usar, que é um processo de aculturação, né? De tentar limpar, né, a cultura do outro, impor a sua, ou etnocentrismo, né? Talvez a melhor palavra para essa evangelização pela alma aqui, nesse caso, para vocês, seja transculturação, porque essa cultura não vai acabar, a cultura indígena. Inclusive, os indígenas vão incorporar coisas dos católicos para manter as suas mitologias, os seus costumes. Tanto que até hoje nós temos, né, enfim, na sociedade como todo brasileira, vários costumes indígenas que restaram, né, não obstante essa infinita violência perpetrada pelos jesuítas, né? Comendo mandioca, a gente, né, nomes de tudo que tem, ruas e lugares no Brasil são nomes indígenas. Aqui em São Paulo, onde eu estou, por exemplo, isso é muito claro: Morumbi, Anhanguera, entendeu? Dormir em rede, muita coisa a gente tem da cultura indígena que a gente nem acha que tem, né? E fora também o fato de que esses indígenas sobrevivem, né? Sobreviveram. Eram 12 milhões em 1500, hoje são 873 mil. Né? Complicado, mas eles ainda estão aqui. Né? Então há um processo de transculturação violento, né? Um processo de imposição cultural, mas que, né, os índios resistiram muito bravamente à evangelização da alma deles, ok? E também, né, tentaram resistiram à evangelização do corpo. E acho que essa, gente, aí para você que está vendo em casa, é a dimensão que deve ser mais interessante para você, porque ela é nova. Né? É um problema novo na historiografia que já tem aparecido nos vestibulares. Né? Os jesuítas não usavam só da palavra, né, do conhecimento na cabeça para mudar os indígenas. Né? Mas também tentavam disciplinar o corpo dos indígenas para um trabalho, para o regime de trabalho como os europeus tinham, né? Trabalho artesanal, trabalho da agricultura, da pecuária, que às vezes algumas tribos não faziam,
né? Outras já faziam, a gente sabe que a maioria das etnias ameríndias era semi-sedentária, enfim, mas é uma tentativa de fazer com que essas pessoas incorporassem a disciplina do trabalho urbano ou agrícola europeu, né? Então, há inscrito na arquitetura do espaço onde está a evangelização, ou seja, os aldeamentos ou reduções, né, uma disciplina. Né? Isso aqui foi, esse mapa, um mapa parecido, foi mapa aqui para uma questão da FUVEST da segunda fase. Né? Olha só, o aldeamento, então, era o lugar onde os jesuítas reuniam as etnias que eles dominavam. Aldeamento ou redução, né? Os índios aldeados ou reduzidos, eles ficavam nessas casas aqui, né? Onde as casas mais próximas da praça eram as dos xamãs, dos guerreiros. E as mais longe, mais distantes, eram das pessoas mais humildes, enfim, da tribo, digamos assim, né? Da etnia. É uma forma de organização espacial militar, basicamente, né? Você veja aqui bem geométrica, que não existia na esmagadora maioria das etnias. Né? E uma arquitetura hierárquica, que muitas vezes na forma oval das aldeias não se fazia. Né? E aí você tem toda uma hierarquização aqui. Né? Todo mundo acordava de manhãzinha, tinha que se apresentar enfileirado nesse pátio central para ser contado, para rezar todo mundo junto. Os castigos eram feitos aqui, também nessa praça central. Né? E aqui aí você me pergunta, o que é esse prédio aqui? É a igreja, onde dormem os padres. Aqui na esquerda você tem um cemitério, em 22, desculpa, ponto 22, e você tem a oficina de trabalhos artesanais, onde ao redor você tem toda uma terra agricultável, aqui onde todos esses caras trabalhavam. Né? Enfim, o aldeamento, a redução, gente, é uma unidade de produção. Né? Você tem engenhos enormes administrados por jesuítas, onde trabalha-se os indígenas. Trabalha-se os indígenas no sentido do corpo deles é trabalhado, e o indígena trabalha para produzir açúcar, para plantar coisa, para cuidar de gado. Ou seja, os jesuítas ganham muito dinheiro com a evangelização. Não só eles têm milhares e milhares de indígenas, né, ao seu dispor, digamos assim, como esses indígenas produzem muito e essa produção é vendida. Né? No começo do 16, no fim do 16, começo do 17, disse que os maiores engenhos eram jesuítas. Você entendeu? Então esses caras vão ganhar muito dinheiro com isso. Né? Beleza? E a evangelização passa também pela disciplinarização do corpo dos indígenas. Tá certo? Tudo bem? Ficou mais claro agora? Né? E é isso, gente. Você vê aquilo onde há um aldeamento visto de cima para baixo, né? Isso aqui é uma imagem que a gente tem, né, da igreja, né, do aldeamento antigo de São Miguel Arcanjo, lá nos Sete Povos das Missões, né, no atual Rio Grande do Sul. Olha o tamanho dessa igreja, gente. Essa aqui é aquela parte onde os padres dormiam, ficavam. Olha o tamanho dessas pessoas aqui, está vendo? No canto inferior esquerdo. Olha o tamanho das pessoas frente ao tamanho dessa igreja. Então, na frente da igreja fica o pátio e ao redor, digamos assim, onde o fotógrafo tirou a foto, é onde começavam as casinhas dos indígenas. Né? E é isso, cada casa é uma unidade familiar, como se os indígenas vivessem assim, pai, mãe, filho. Né? Isso é uma forma de organização ocidental, europeia, onde o incesto é um tabu, né? Enfim, né, os indígenas, muitas tribos dormem todo mundo junto, ou enfim, várias famílias dentro de uma grande oca. Né? A arquitetura, então, ela serve para disciplinar o indígena no trabalho e nos costumes europeus, você entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para você, tá?
Agora, gente, esse poder dos jesuítas, esse peso político foi tão grande que, em um dado momento, né, isso incomodou aí a coroa portuguesa. Né? A própria coroa entra em conflito com a Companhia de Jesus. Né? Veja, as regiões jesuíticas no Brasil, na colônia, eram eminentemente três. Né? São Paulo, onde teve o primeiro colégio, Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul, e Maranhão e Pará. Todas elas são regiões, de certa forma, coadjuvantes na exploração econômica do Brasil. E tinha que ser assim para que a Companhia de Jesus ficasse tranquila ali, de boa, né, sem encherem o saco deles. Né? Então essa era meio a lógica de ter essa, esse isolamento, digamos assim, dos aldeamentos, né, para não serem enchidos o saco com bandeirantes, ou o Estado querer cobrar alguma coisa deles, né, a coroa portuguesa. Bem, o Pombal, Marquês de Pombal, quando começa o seu governo em 1750, ele é um déspota esclarecido, como vocês vão ver, ou já viram, e quer centralizar a administração da colônia, ou seja, não dá para existir unidades de produção ou, enfim, de administração de pessoas, como eram aos milhares nos aldeamentos e reduções, paralelo. Não dava para ter isso. Então, Pombal via a presença dos jesuítas aqui no Brasil como se fosse um estado paralelo, que produzia muito, dava muito dinheiro à companhia, às vezes nem para a Igreja Católica, mas para a Companhia de Jesus, né? E que atravancava a administração como um todo. Né? E né, o Pombal, a partir daí, vai tentar reduzir o poder dos jesuítas. Né? Isso vai levar, em 1755, às Guerras Guaraníticas, né? No contexto do Tratado de Madrid. Vocês vão ver isso aí. Tá? E, por fim, na expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. Num caso em que a própria Igreja Católica vê que a companhia está crescendo muito de poder dentro da Igreja Católica também, né, e começa a ser uma oposição às posições do Papa e, no caso aqui, as posições do primeiro-ministro de Portugal, que era Pombal. Então, a Igreja Católica vai expelir, né, vai acabar também com a Companhia de Jesus, né, poucos anos depois da sua expulsão no Brasil e de Portugal, e a Companhia de Jesus vai voltar a existir apenas no começo do século XX, ok? Onde eu diria que o seu principal expoente dos jesuítas atuais, o mais conhecido, é o Papa Francisco atual, que é declaradamente um papa jesuíta e era um padre, arcebispo na Argentina jesuíta. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E a gente volta, como sempre, com mais material, com um novo vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima.